Oi, 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 pessoal! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje com uma convidada super especial, com a Tamara Duarte, que vai estar aqui justamente, para trazer aí um conteúdo de primeira mão pra gente sobre necessidades emocionais dentro da terapia do esquema. Então, vou só aguardar aqui uns minutinhos a Tamara entrar pra gente iniciar a nossa live. Tamara tá entrando. Opa, acho que não deu certo. Oi. Vou aceitá-la novamente. Oi, Tamara. bem? Tudo bem? Estou também. Tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Então, seja Obrigada. muito bem-vinda a esta live. Que a gente tá, para trazer aí uma reflexão, sobre as necessidades emocionais que vão, muito aí além do que a gente precisa no nosso corpo físico, que corresponde ao que é uma boa alimentação, uma boa atividade física, um bom sono. Mas, como seres humanos, a gente precisa de muito mais, para se desenvolver aí quanto indivíduos e desde criancinha. Então, eu gostaria, Tamara, que você se apresentasse para a gente um pouquinho, para as pessoas que estão aqui acompanhando, conhecer um pouquinho de você, onde que você atende, sua formação Muito bem, também, por favor. Então, boa noite. Eu sou a Tamara, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, atendo em consultório, eu sou de Cascavel, Paraná, atendo online também, que o online tem estreitado mais os nossos laços. Eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, então a minha linha de atuação é a TCC, e eu tenho uma formação também em terapia do esquema, e atualmente estou cursando outra pós em terapia do esquema para casal. Então, a minha linha de atuação é dentro, basicamente, para o público adulto, É o público que eu viso atender. No futuro, eu ainda estou me organizando para atender casal e atendo tanto presencial quanto online. Uhum. Muito bom, obrigada, Tamara. E para iniciar, o nosso tema de hoje, que a gente vai falar aí sobre as necessidades emocionais, eu queria, Tamara, te perguntar assim, qual que é a sua maior demanda, que você percebe assim nos seus pacientes atualmente, que estão além, dessas necessidades que a gente falou anteriormente do sono, da alimentação, que precisam estar ali reguladas, mas quais outras demandas que você mais percebe assim, como queixas, chegando aí desses pacientes ao Interessante isso, consultório? Puli, porque se você me perguntasse isso anos atrás, eu ia falar que era ansiedade. Uma ansiedade mais patológica, Mas atualmente, eu diria que é um alto nível de exigência. Geralmente, a demanda, talvez não com essas palavras, mas a demanda que mais tem surgido em consultório atualmente para mim é as pessoas que não conseguem se sentir satisfeitas pelo que conquistam, Aquela sensação de que nunca tá bom, aquela sensação de que eu não sou bom o bastante, Tem até algumas falas, assim, no senso comum, Tipo a síndrome do impostor, A gente sabe que não é uma síndrome, mas é uma fala que existe. Ou a própria sensação de inadequação, de inferioridade relacionada a essa busca de perfeccionismo. Então, eu vejo que atualmente o que mais tem aparecido está ligado a esse alto nível de exigência e essa sensação de que nunca é bom o bastante. Uhum. E quando a gente pensa, Tamara, nos aspectos ali da terapia do esquema, das necessidades emocionais básicas, muitas pessoas que estão aqui, já viram aí algum dos nossos posts, tanto meus quanto seus, sobre as necessidades emocionais básicas. Mas, eu gostaria, assim, se você pudesse explicar, para todos que estão aqui, o que são as necessidades emocionais básicas, quais são elas, de onde que essas necessidades, de onde que elas vêm, como que elas formam, aí nessa personalidade. Se você puder explicar para a gente, por gentileza. Bom, então, a linha de base aqui que a gente está falando, Tipo assim, da onde que está vindo esse negócio? Da terapia do esquema, Vamos resumir nessa expressão. Então, para explicar a necessidade emocional, vou explicar como eu gosto de contar para os meus pacientes. Eu gosto de explicar pensando
como se cada um de nós tivesse reservatórios, né? Então, vou usar a minha super caneca aqui. Eu gosto de dizer que é como se a gente tivesse 5 grandes reservatórios. E esses 5 grandes reservatórios, eles vão necessitar de preenchimentos diferentes, de acordo com cada pessoa. Então, nós temos 5 grandes necessidades emocionais básicas. A primeira é o vínculo seguro, que está relacionado, por exemplo, a eu me sentir aceito, amado, respeitado, seguro, né, protegido, que eu tô com pessoas que eu posso confiar. E aí a gente está falando desde que a gente vem ao mundo, né? Então, a gente está falando hoje de necessidades emocionais na vida adulta, mas se a gente parar para pensar desde quando isso é necessário, né? Quando começam as nossas necessidades a precisarem ser atendidas, é desde que a gente vem ao mundo. Então, o vínculo seguro é a nossa primeira grande necessidade, né? A gente se sentir que eu posso explorar o mundo, né? Então, eu, criança, posso explorar os objetos, eu posso brincar, eu posso entrar no meu sistema assim, de exploração e eu tenho um porto seguro para voltar, né? Seja pelo contato físico, inclusive, de eu me sentir protegida, né? Seja pelo olhar. Então, o vínculo seguro, ele é a nossa primeira grande necessidade. E na vida adulta continua sendo. Então, como que a gente tem isso na vida adulta? É através das relações com qualidade, em que eu sinto que eu posso confiar naquela pessoa, com pessoas que me atendam emocionalmente, que demonstrem afeto, respeito, né? Que consigam promover o cuidado que eu preciso, que tenham empatia comigo. Então, que me aceitem como eu sou, né? Não só pelo que eu faço, mas por quem eu sou. Então, o vínculo seguro é esse nosso reservatório, né? Que eu gosto de dizer que cada um tem uma dosagem, né? Não tem uma quantidade específica, né? Então, cada um de nós vai precisar que isso seja preenchido, talvez por mls diferentes. E aí a gente tem a segunda grande necessidade, que está ligado à autonomia e à competência, que seria quando nós nos sentimos bem com aquilo que a gente consegue fazer. Então, eu sinto que eu sou capaz de fazer isso, eu acredito na minha competência para fazer isso, né? Ou, propriamente, eu acredito que sozinho eu consigo, né? Num viés, por exemplo, de que se isso não é bem atendido, né? Se essa necessidade emocional não é bem atendida, é como se talvez eu sentisse que eu preciso do outro para decidir por mim. Talvez por coisas do dia a dia, por coisas não tão significativas, né? Então, a segunda grande necessidade é a gente acreditar no nosso potencial, né? No nosso desempenho. A nossa terceira necessidade emocional está ligado a limites realistas, que aí é como se a gente fosse abraçar como que nós vamos viver em sociedade. Então, o respeitar o outro, quando começa o meu direito, quando termina, quando começa o do outro, né? E aqui nos limites realistas também a gente fala de autocontrole e autodisciplina, né? Que é eu conseguir adiar uma gratificação imediata para ter algo a longo prazo, né? Eu gosto de dar um exemplo meu, é eu não comer este doce para que eu possa ter um benefício na minha alimentação, né? Ou que eu largue esse jogo que eu estou para que eu vá e faça o meu trabalho, né? O autocontrole, ele tem esse desenvolver de não ter uma gratificação agora em prol a algo lá na frente, né? E aí temos... Posso ir falando, Poli, se tu quer falar? E daí temos a Pode ir quarta falando, pode falar. necessidade, que é o respeito a si. Quando eu pensei em falar nessa necessidade aqui, eu pensei o quanto é importante a gente olhar que nós não somos ensinados que isso é uma necessidade, né? Muitas vezes a gente é movido por aspectos culturais, né? De que olhar para o outro, né? Que as necessidades do outro são mais importantes do que a nossa. E a gente entende e aprende que quando as nossas necessidades estão à frente do outro, nós estamos sendo egoístas, né? Que isso nos torna pessoas ruins. Para a terapia do esquema, a gente entende que o respeito a si é quando a gente encontra esse equilíbrio, mas que primeiramente a gente consiga atender às nossas necessidades, até para que a gente consiga atender a do outro, né? Vamos pensar até na nossa profissão, né, Poli? Quanto que, dependendo da saúde que a gente está, do momento que a gente está, a gente vai ser uma terapeuta melhor, né? Uma psicóloga melhor para aquele paciente que nos procura. Então, de alguma forma, a quarta necessidade acaba indo um pouco contra, talvez, aspectos mais culturais. Talvez as que eu falei até agora
soe muito lógico, né? Mas a quarta necessidade fala desse respeito a si, que seria o que é um desrespeito a si, né? O que é o contrário dessa necessidade? É eu não falar dos meus sentimentos e nem das minhas preferências para evitar conflitos, por exemplo, para evitar uma retaliação, um conflito, um desconforto, ou, por exemplo, eu fazer as coisas pelos outros para que eu não me sinta culpada, né? Então eu tenho uma culpa e aí eu vou lá e faço pelo outro e abro mão da minha necessidade, talvez da minha saúde, né, do meu tempo, enfim. E também quando a gente atrela a nossa autoestima à resposta do outro, né? Então eu sinto que eu tenho valor quando as pessoas me valorizam apenas, né? Isso é um desrespeito a si. Então o respeito a si seria voltado a essa tentativa de equilíbrio, né? Que sim, eu esteja em prol ao outro que me faça sentido, né? Mas que eu consiga olhar para as minhas preferências, para os meus gostos e que eu expresse isso, porque isso é tão importante quanto, né? E a nossa quinta necessidade que a gente estuda é a parte de espontaneidade e lazer, que também pode parecer não tão lógica quanto as três primeiras, porque sim, lazer é uma necessidade, descansar é uma necessidade, ter um tempo de qualidade com pessoas importantes é uma necessidade, e aí eu gosto de dizer que a espontaneidade e lazer, ela não é eu simplesmente ficar descansando. Ah, então eu trabalhei um monte, né? Eu estudei um monte, e aí eu fico descansando. Aí, sei lá, fico assistindo série, eu fico deitada. Não, que isso não seja válido. Mas a espontaneidade e lazer, ela tá voltada, por exemplo, a eu ter uma atividade de qualidade com uma pessoa que eu gosto. Sei lá, de repente, um casal que gosta de cozinhar, né? Ou sair, visitar alguma coisa juntos, ou ter um tempo de descanso, de conversar juntos. Uma leitura pode ser um tempo de qualidade. E a espontaneidade está ligada também a essa nossa. A simplesmente ser quem a gente é naquele momento, né? Então, seja dar uma risada mais alta, seja expressar aquilo que eu estou sentindo, seja, dependendo ali do vínculo que eu estou, conseguir me colocar tal como eu sou, né? Então a espontaneidade e lazer está muito voltada a isso. Uhum. E pensando então, Tamara, né, que a gente vê, né, que talvez há um tempo atrás, né, talvez até antes da pandemia, tinha ali uma demanda que mais chegava no consultório. E a gente vê, né, por aspectos culturais, que o alto nível de exigência das pessoas tem cada vez, né, aumentado, as cobranças internas e tudo isso. E eu fico pensando assim, né, quais são essas necessidades que chegam, né, como faltantes ou como sendo muito atendidas, né, em alguns pacientes, pensando nesses casos específicos, né, que você trouxe ali, que são as principais demandas, né, ali dos aspectos emocionais que essas pessoas procuram atendimento, né, em Muito bom. psicoterapia Se a gente atualmente. pensar o que está por detrás, então, o que está faltando, né? Qual que é a necessidade que está por detrás desse alto nível de exigência, desse perfeccionismo. Isso. Aí a gente vai estar falando Uhum, principalmente isso. desse grupo 5, né? Que está voltado à espontaneidade e lazer. Então, uma grande dificuldade de pessoas que têm um alto nível de exigência é conseguirem olhar o valor que o descanso tem. É conseguirem atrelar que elas também estão produzindo quando elas descansam. Né? É conseguir olhar, por exemplo, a partir dessas lentes para o seu cuidado com a saúde, para o seu cuidado com o sono, porque daí a gente está falando de necessidade emocional, mas isso vai corrompendo as necessidades físicas, né? Então, quando eu me cobro para ser a Mulher Maravilha ou Super-Homem, eu acabo, primeiro que isso é uma meta inalcançável, né? O perfeccionismo, ele é uma ideia que existe, mas ele não é uma ideia alcançável, ele é uma ilusão. E muitas vezes essas pessoas podem se tornar reféns, quem sabe, dessa busca, né, por algo que não existe, por essa ilusão do perfeccionismo. E a necessidade por detrás tá ligado tanto ao descanso, né, quanto a essa parte do lazer, de ter um tempo de qualidade, inclusive de descobrir o que gosta, né? Então, se a gente está falando em espontaneidade e lazer, né, se perguntem aí, o que que eu gosto de fazer? Né? O que eu curto fazer, o que, que eu gosto de fazer. E faço, né? Porque talvez tenha muitas coisas que eu goste de fazer e eu não faço. Seja talvez por essa busca aí de perfeccionismo, né? De que eu tenho que estar produzindo, vamos dizer assim.
Ou talvez tenha coisas que... Talvez tenha coisas não. Talvez tenha essa pergunta, né? Tipo, o que que eu gosto? E talvez eu nem saiba responder o que que eu gosto, né? Porque entra nessa... Talvez essa busca do perfeccionismo acaba nos afastando de nós, né? A gente perde contato com a nossa necessidade física. Talvez eu passe do limite, né? Eu entro num sedentarismo, eu me alimento mal, né? Minha saúde é prejudicada, meu sono é prejudicado. Mas, de fato, a gente acaba tendo também, além disso, né, essa falta da necessidade emocional de descanso, de lazer, de estar com pessoas que a gente gosta, de planejar coisas, né? Sei lá, planejar uma viagem, enfim. Uhum. Uhum. Tamara, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, né, já que a gente pode entender, né, que são potes, que a gente vai preenchendo esses potes, né? Eu fiquei pensando assim, tá, qual que é a quantidade, né, desse pote que eu preciso, né? Qual que é a quantidade? Porque não tem uma receita certa, né? Não tem uma receita, você tem que ser abraçado todos os dias, 10 vezes por dia, né, para você se Não, sentir seguro. Não tem isso, né? E até assim, seria horrível se tivesse isso, né? Mas eu fico pensando assim, o que que poderia, né, facilitar esse encontro, né, daquela pessoa com aquilo que falta, né? Qual que seria um primeiro passo, né, de um facilitador para ela perceber, opa, peraí, tem uma coisa aqui que tá me faltando, né? Antes e de buscar essa essa coisa, né? coisa. Ela tem que saber o que que tá faltando Olha que primeiro. pergunta boa. Gostei da tua pergunta. Então, aí eu acho que um primeiro passo que eu vejo é o contato com as emoções. Porque aquilo que não é visto não pode ser tratado, né? Aquilo que não é olhado acaba não sendo tocado, né? Então, se eu não vejo aquilo, aquilo não é foco, né? É como se eu estivesse aqui na sala, por exemplo, e eu desligasse a luz e tudo ficasse escuro, né? Eu não tô vendo, mas as coisas ainda estão aqui. Então, se eu não vejo aquilo, ainda me afeta, né? Mas eu não tô conectada com aquilo. Então, o que que eu digo em relação a esse primeiro passo? A olhar mais para o que sente, a se permitir sentir, né? Dar-se a permissão de sentir as emoções, sejam elas as confortáveis ou as desconfortáveis, né? Porque essa é a porta de entrada. Se eu começo a perceber que eu tô talvez sentindo muito medo, eu tô começando a perceber que é muito medo que eu tô sentindo. Ah, a Tamara falou na live o negócio da emoção, tá, vou me permitir aqui. E aí eu começo a ver no passar dos dias que eu tô sentindo muito medo, né? Pode ser que esse medo esteja falando de uma coisa que faltou, ou que pelo menos está faltando, que pode estar ligado a quê? Medo é uma emoção ligada à tentativa de proteção, né? O medo ele serve para nos proteger. Então, pode ser que dentro disso, talvez está ligado à proteção. Ah, então está ligado à proteção. O que será que do que será que eu fui desprotegida? O que será que não me protegeram? O que será que eu precisava que me protegessem? Né? Então, um primeiro ponto, ou por exemplo, a raiva. A raiva é legal. Vamos imaginar a raiva, que não é geralmente uma emoção muito aceita, né? É uma emoção um pouco discriminada. Mas a raiva, ela é uma emoção muito protetora num sentido de injustiças, né? Então, assim, alguém desrespeitou o meu direito, alguém passou do ponto, ou eu queria uma coisa assim demais, 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 e daí eu posso me sentir frustrado, né? Que tá ali do ladinho da raiva. Mas alguém me desrespeitou, alguém violou o meu direito. É importante que eu sinta raiva, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo que se eu tô num relacionamento, seja ele amoroso, trabalho, amizade, e esse relacionamento é abusivo, né? Ele é desrespeitoso comigo, se eu não sentir raiva, eu não dou um basta. Então, a raiva, ela é extremamente importante. Quando a gente tenta fugir da raiva, a gente tira essa tentativa de proteção, né? De entender essa mensagem. Então, a raiva, ela tá mandando uma mensagem do quê? Que tá faltando o meu direito, né? Que tá tendo uma violação de direito ali, que tá tendo uma injustiça. Aí a gente pode pensar no potinho 4, né? Que é o respeito a si. Talvez eu tô abrindo mão das minhas preferências para evitar uma briga. Talvez eu estou deixando de falar um descontentamento que eu tive, porque eu posso pensar que a pessoa vai reagir negativamente e vai me abandonar, vai me deixar, por exemplo. Então, a raiva talvez ela tá tentando vir para mostrar para mim
que aquilo é injusto, né? Que aquilo não deveria estar acontecendo. E pode ser que a necessidade que está faltando seja esse respeito a si, né? Outra via de emoção, ansiedade. Vamos pensar na ansiedade. A ansiedade e a própria preocupação, que é um sentimento, num sentido de querer controlar as coisas, né? De tipo assim, as coisas têm que ser desse jeito. Então, quando sai do meu controle, aquilo é muito difícil para mim. Eu me percebo muito ansiosa, muito preocupada, na tentativa de vislumbrar vários desfechos para que eu possa tentar, inclusive, pensar em soluções para eles. De alguma maneira, essa ansiedade pode estar falando ou de uma rigidez que eu tô tendo, né? Mas pode estar falando ali, talvez, do grupinho 2 que a gente disse. De eu não conseguir acreditar que eu dou conta, que então eu tenho que controlar todas as variáveis para que eu consiga dar conta daquilo. Então, independente desses nomes que a gente está falando aqui, né? De vínculo seguro, de autonomia, enfim, a gente não precisa, vocês não precisam lembrar desses nomes, mas que vocês possam olhar a emoção que vocês estão sentindo, né? E tentar entender que mensagem talvez essa emoção está passando, né? Será que ela não está viajando num sentido de mostrar para mim alguma coisa que pode estar faltando e que de alguma forma eu preciso olhar mais para aquilo. E eu até lembrei, Tamara, de um post, né, que você fez parafraseando o Viktor Frankl. Não sei se você lembra agora, né, que você fala lá sobre essa, claro, né, na linguagem do que a gente pode adaptar aqui hoje, mas dessa capacidade nossa de sentir, né, e o quanto é um direito nosso sentir essa emoção. E o que eu vejo, né, assim, enquanto terapeuta, eu percebo que muitas pessoas, né, vão ali no caminho de não posso sentir essa emoção. Então, quero me aliviar de alguma forma, quero, né, barrar essa emoção de alguma forma, quero sair correndo dessa emoção, não quero sentir ansiedade, não quero sentir raiva, não quero sentir nada, né? Quero viver anestesiado, né? Então, a gente vai ver que né, é um direito nosso, né? É desconfortável? É bem desconfortável. Mas é esse corpo comunicando, né? Muitas vezes, que nem você trouxe da raiva, alguma necessidade, né? Ah, não tô sendo compreendido, não tô sendo respeitado. Então, eu sempre gosto de falar que todas as nossas emoções correspondem a um kit de sobrevivência, né? Então, é o kit de sobrevivência da nossa espécie, a emoção, né? Não tem como a gente não ter emoção. Nós não somos robôs, né? Então, se tem esse combo aí, a gente tem que lidar com isso. E que passo, né? Assim, depois de acolher essa emoção, depois de validar essa emoção, que passo, né, que você falaria pra gente sobre, né, como atender essa emoção depois de acolher? Agora a gente sabe, né, o nome dela, a gente sabe que ela tá aqui. Bom, O que fazer depois que depois? tu olha, dá o nome, né? E eu gosto de dizer assim no consultório que você tem que se tornar advogado da sua emoção. Então, quando você tá lá sentindo a raiva, você vai ser advogado dela. Tipo, por que será que eu tô sentindo raiva? Não, eu tenho o direito de estar sentindo raiva, mas deixa eu defender o porquê que eu estou sentindo raiva. E aí a gente vai validar, vai tornar válida aquela emoção, que é o processo de validação emocional. Então, ser advogado da sua própria emoção é você encontrar o que explica aquilo, né? Então, pode ser uma situação que aconteceu, pode ser uma coisa que você lembrou, pode ser uma coisa que te falaram. Então, esse processo de validação é muito importante, né? Até para que eu entenda que o que eu estou sentindo não está errado e que não tem nada de errado acontecendo comigo, né? Que eu estou sentindo uma coisa e tem um porquê daquilo. O próximo passo, que eu vejo como importante, aí a gente poderia entender a necessidade de olhar para trás. Eu entendo que, às vezes, quando a psicologia fala de infância, às vezes as pessoas podem pensar assim: ah, nossa, mas a vida é aqui agora, né? Mas eu quero olhar daqui para frente, né? Não importa, eu não quero ficar culpando meus pais, né? E aí eu digo para vocês que, caso alguém já tenha pensado isso, eu não julgo, porque isso é um pensamento muito comum, né? Eu acho que antes de eu estudar terapia do esquema, eu pensava assim também, anos atrás. Mas o próximo passo é a gente olhar para a nossa criança. E não olhar para a nossa criança num sentido da boca para fora. Num sentido que talvez tenha algumas falas de senso comum. É num sentido de realmente olhar a nossa criança. Tipo assim, as pessoas podem ter errado comigo tentando acertar. E eu sempre gosto de dizer que bons pais, todos os pais erram, né? Qual a diferença de bons pais e maus pais?
é que os bons eles erram e buscam corrigir aquilo, e buscam lidar com aquilo, né? Então todos os pais erram e esses erros vão nos afetar de diferentes maneiras, né? E isso não quer dizer que a gente vai crucificar esses pais. Então, olhar para a infância é importante num sentido de compreender as responsabilidades, porque muitas vezes quando a gente é criança, a gente pode ter a sensação de que tem algo de errado conosco por alguma coisa que aconteceu, quando na verdade não era assim. Então, o que vem depois de ser advogado da sua emoção? É você conseguir olhar para aquela criança que você foi, entendendo, talvez com a cabeça de hoje, as dificuldades que você teve, né? Se você pudesse voltar no tempo, que tipo de coisa você, adulto, ajudaria aquela criança a ter lidado de maneira diferente, que tipo de coisas não deveriam ter acontecido com aquela criança, porque não devem acontecer com criança nenhuma, né? Como se a gente pudesse olhar com a cabeça de hoje, né? Com curiosidade, com interesse, como foi o meu desenvolvimento, né? Então, assim, não é para culpar, não é para crucificar, não, não. Eu gosto de dizer que talvez coisas que a gente viveu no passado não foram a nossa culpa, mas é a nossa responsabilidade lidar com isso daqui para frente. Então, esse olhar para trás é para que eu consiga compreender os efeitos dos meus passos aqui e agora. E se eu quero cortar esse ciclo, né? Talvez tenham coisas que estão se repetindo, né? Esses padrões que a gente vai aprendendo podem ir se repetindo, e de alguma maneira a gente vai precisar cortar daqui para frente. E como que eu vou cortar uma coisa que eu não sei o que é, né? Como que eu vou mudar alguma coisa ou atender uma coisa que eu não sei o que é? Então, depois das emoções, eu olho esse viés de infância, né? De eu tentar olhar com a cabeça que eu tenho hoje. Se eu lá pequenininha, né, fosse uma criança talvez que eu tenho hoje, para quem é pai, para quem é mãe, se fosse meu filho, né, tem alguma coisa que eu falaria que teria que ser diferente? Tem alguma coisa que eu faria de diferente? Esse olhar tanto no sentido de pensar o que pode ter tido demais, exemplo, a criança pode ter tido muita proteção, ela pode ter sofrido super proteção. E aí, isso pode ter gerado nela aquele grupinho 2 que a gente estava falando, que é eu não me sinto boa fazendo sozinho. Porque, sei lá, eu começo fazendo uma coisa e daí os meus pais vinham e terminavam para mim. Ou eu vou explorar o ambiente, mas eu não posso correr porque senão eu vou me machucar. Então, eu não vou acreditando nas minhas habilidades, né? E isso, de alguma maneira, se eu olho para trás, eu posso entender, então, nossa, aquela criança que não conseguia acreditar que daria conta de correr sozinha, é o adulto de agora que não consegue acreditar que vai terminar aquela prova na escola, no colégio, na faculdade, né? Se eu olho que aquela criança que eu era não conseguia terminar de varrer a casa sozinha, porque, sei lá, alguém falava que ela não varria direito e terminava de varrer para ela. Hoje, talvez essa criança, né, pode ser o adulto que hoje talvez não consiga tomar decisões sozinho, né? Precise que outros tomem decisões por ele. Então, esse olhar para trás, ele é de extrema importância. Claro que com o processo da psicoterapia, né, fica mais profundo, mais amparado, inclusive, mas mesmo que não estejamos em processo de psicoterapia, dá para a gente olhar, né? E para quem fala assim, ai, mas eu não lembro nada da minha infância, memória a gente tem que puxar. Memória a gente tem que ter, é um fiozinho embolado, assim, que a gente tem que puxar. Então, eu posso ver fotos, eu posso lembrar de lugares, eu posso conversar com os meus pais ou outras pessoas que viveram comigo. E é esse olhar com carinho e curiosidade para aquilo que eu posso entender que, de alguma maneira, eu acredito que me fez falta, né? E as consequências que isso pode ter me gerado. Uhum. Eu fico pensando aqui, Tamara, como pode ser difícil, né? Até assim, nesse caso, né, que a memória, eu perdi todas as memórias, não lembro nada da minha infância, né? Isso é muito comum, né, da gente ouvir no consultório, principalmente quando ele chega pra gente, né, de falar que não lembra nada, e aí a gente vai nesse processo de puxar, né, devagarinho. E eu fico pensando aqui, se você poderia dar um recadinho, né, para essas pessoas assim que passaram por situações muito difíceis, que talvez, né, estão aqui buscando esse primeiro contato, né, de expressar essas memórias para fora, de olhar para trás, né, ver essa criança que eles foram, que, né, foi validada, não foi validada, teve aquela necessidade ou não teve. Então, assim,
né? Não sei se teria alguma dica nesse processo que poderia ajudá-los, né? Teria algum recado, alguma Me veio uma questão? O coisa que na que você cabeça acha? agora que tu falou. Talvez tenham mais dicas, mas me vem uma dica. É, a dor não tem régua. Então, se você olha para algo que te dói, para algo que te machucou, não compare. Porque sempre vai ter alguém no teu olhar que sofreu mais do que você. E isso, de alguma forma, vai tirar o seu advogado da emoção da jogada. Isso é como se fosse uma acusação. Então, se você olhou a sua dor, ah, mas nem foi tanto assim, eu nem devia estar sentindo isso. Ou, nossa, tem pessoas que sofrem mais, né? Então, vamos pensar numa dor. Uma mãe que perde um filho, sempre vai ter uma mãe que perdeu dois filhos. Sempre vai ter uma mãe que perdeu três filhos. E a dor de uma é maior ou menor que a outra. Como que a gente vai medir numa régua que uma dor é maior ou menor que a outra? Então, a principal orientação que eu dou inicialmente para vocês ao olharem algo que dói é o seguinte: não existe, assim como o perfeccionismo não existe, não existe régua de comparação à dor, não existe régua que meça a dor. Você pode falar o quanto a sua dor dói, talvez tentando colocar, ah, isso não dói tanto quanto esse negócio, né? A gente às vezes consegue. Mas se dói, se você está sentindo um sofrimento, se está doendo olhar para aquilo, a tua dor é digna de ser olhada, a tua dor merece ser olhada e ela não precisa ser diferente para merecer ser olhada. Qualquer dor merece ser olhada. Não existe régua para medir a dor e permitir o que ou o que não é importante. Diria isso. O que tu acha? Uhum. Não? Tá excelente, acho que é isso. Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando também, né? Ainda voltou aquela reflexão que eu pensei, né, do que você falou sobre em um post, né, do Viktor Frankl e tal. E eu fiquei pensando, né, que indo para para mais longe ainda, eu acho que, né, a nossa emoção é uma coisa que ninguém pode tirar da gente, né, nesse sentido, porque podem, pensando numa história muito difícil, né, podem ter tirado vários direitos, podem ter desrespeitado várias coisas, né, mas ninguém tirou, né, a sua capacidade de sentir naquele momento, né, e ninguém vai ser capaz de tirar isso de ti, né, ao longo da vida, seja a tristeza, muitas vezes eu quero arrancar a tristeza dos meus pacientes, né, mas eu não consigo, né? Então, assim, e isso é nosso, né? É o nosso tapete. Geralmente eu costumo falar para os pacientes que essa criança interior que a gente, né, usa na terapia de esquema, ela tem um tapete, né? E esse tapete foi construído pelas histórias da vida dela, de família, do aspecto, né, do temperamento dessa criança, da história de vida pessoal, né, que ela foi convivendo na escola, com os amigos, com esses relacionamentos. E esse tapete, né, é o tapete que a gente vai caminhar pro resto da vida. Se esse tapetinho tem lá um fio, né, solto, né, se esse tapete vai ter um buraco no meio do tapete, né, se esse tapete tem lá uma linha amarrada, né, com outra cor. Então, muitas vezes vai acontecer isso dentro da nossa história, né? E acho que é, é isso que faz, né, a gente ser aí muito único, né, e singular, e é exatamente isso, né? A dor não tem uma régua Adorei a sua para comparação. medir Fiquei, isso. fiquei imaginando um tapetinho de retalhos, assim, né? Talvez voltado a diferentes modelos que a gente teve, né? Seja a família, que é a nossa primeira grande escola, ali a gente aprende como que as coisas funcionam e não funcionam, seja a escola em si, seja a cultura, seja a mídia, né? Sejam colegas que a gente teve, seja aspectos voltados à religião, por exemplo. Então, se a gente pensar todos esses retalhozinhos, assim, né, que foram, como você disse, esse tapete, né, gostei da tua comparação, a gente vai precisar entender qual fiozinho precisa ser mais remendado, e talvez tenha um fiozinho ali que a gente remenda, mas ele sempre rompe, né? Talvez eu sempre vou ter que olhar para aquele fiozinho ali, né? Porque talvez seja o meu potinho que mais precisa que eu olhe. Né? Então, se eu sou uma pessoa, como a gente está falando, de alto nível de exigência, né, de perfeccionismo, talvez aquele pontinho ali de fio que fale da necessidade de descanso, de olhar para a saúde, de cuidado, talvez eu vou ter que sempre ficar de olho.
Porque é como se o meu piloto automático, ele, volte e meia, ele tentasse passar do meu limite, né? Talvez eu vou ter que sempre ficar de olho. Ou se eu tenho aquele pedacinho ali do tapete que descostura, que fala que eu não me sinto bom o bastante, né? Que eu não vejo as minhas qualidades, que de alguma forma eu não acredito na minha competência. Então, eu tenho dificuldade de receber elogios, né? Então, de alguma maneira, eu sempre vou ter que ficar de olho ali, né? Assim como talvez tenham outras costuras que durem mais tempo, que eu não preciso ficar cuidando tanto, né? Eu vou olhar, mas eu não preciso ter o mesmo olhar. Mas talvez tenha algumas que eu vou precisar ficar com um olhar mais atento, né? Com maior cuidado, para que eu possa atender aquilo que eu preciso nesse ponto. Aquela frase do Victor, qual que era que eu não tô lembrando? Era do. Ai, Ai, não lembro agora também. Mas eu acho que quase que tirar as coisas, não é? era aquele livro aqui, Em Busca do Sentido? Era esse Ah, livro aí que você falou. sim. Eu interpretei essa frase e não lembro como que É tá, esse. como que você trouxe no post. Tava pensando aqui, Tamara, que como não dá pra gente guardar necessidades emocionais, tipo assim, eu vou então, que nem eu falei lá, né? Eu vou dar 10 abraços nas pessoas, e daí todo mundo vai gostar de mim, e daí, sei lá, vou me sentir feliz, né? Não tem como a gente saber isso, não tem como a gente guardar, por exemplo, agora eu vou guardar um pouquinho, por mais que, vou tirar um período de férias, né? Tô ali descansando, tô me revigorando, né? Tô vivendo aquele momento, e naquele momento eu tô preenchendo o meu pote, né, do lazer, da espontaneidade, tá? Por mais que eu não possa guardar isso, isso acaba assim, né, entrando num reservatório, né, talvez dentro da gente, que faz com que a gente se sinta bem por um período ali grande de tempo ainda, né? Eu fico pensando, Tamara, como que, né, assim, claro que não tem como guardar isso, mas que dicas que você daria para que as pessoas não cheguem a esse ponto, tipo, de zerar, né? Seja ali, vamos pensar, que nem você falou, tem que ficar toda hora lá dando uma olhadinha para ver se está descosturado, né? Quando a gente deu aqui a metáfora do tapete, para ver se ele precisa lavar, se ele precisa não sei o quê. Então, assim, como não chegar nessas oscilações de não tenho nada e tenho tudo, né? O que eu mais vejo no consultório são pacientes que, por exemplo, descansam, né? Quando a gente pegou lá o exemplo Uhum. desse alto nível de exigência, de trabalho, daí vai. São pacientes que descansam, que tiram lá seu tempo, saem de férias e voltam, e muitas vezes se sentem igual, né? Então, assim, como, né, ter esse meio Uhum. termo, assim, né? Não total, mas também nem zero, sabe? Eu Que dica bem daria, bom a assim, gente pra... olhar para isso, né? Porque a vida não é só nas férias, né? Então, aquela vida que a gente tem, talvez, em dias de férias, não vai compensar o reservatório para que talvez eu volte para o outro extremo na vida, né? Eu trabalho aquelas trocentas horas, prejudicando e abrindo mão da minha saúde, mas lá nas férias eu tive 30 dias. Né, de muito descanso, não vai compensar, é verdade. O reservatório ele pode até me descansar, mas ele não compensa, né? Então, um ponto importante é a gente entender que nós não vamos resolver um problema complexo com uma solução simples. A gente não vai conseguir resolver algo difícil e repetitivo na nossa vida com simplesmente uma pequena mudança. Isso não é uma coisa confortável, mas já que a vida é escolher o desconforto que vale a pena passar, que a gente possa escolher o desconforto que de alguma forma ajude na nossa saúde. Então, o principal ponto que eu oriento é saiba seus limites. Saiba até onde você vai e não passe esses limites. Faça um acordo com você de que esse limite você não passa. Então, se você percebeu que você precisa da atividade física para o seu cuidado, você não vai deixar de fazer atividade física. Você pode parar de fazer, mas você vai voltar. Você pode não ir uma semana, mas você vai voltar. Se você percebeu ali no teu tapetinho, né, que a Poli falou, de, vamos pensar, você percebeu que o teu sono, ele revigora todo mundo, né, gente? Não é qualquer pessoa, é todo mundo. Mas tu percebeu que você precisa de X horas, né? Eu preciso das minhas 8 horas de sono. Eu necessito das minhas 8 horas de sono. Eu não negocio isso. Eu não vou negociar. Ou eu percebo que eu preciso daquele meu domingo em que eu fique sem fazer nada, ou que eu vá ver tal pessoa.
entenda o que você precisa, que é necessário, que tu não vai negociar, que você não vai dar desconto, que você não vai abrir mão, que aquilo ali é inegociável. Porque tem outras coisas que, se a gente passar um pouquinho do nosso limite, não afeta tanto, né? Agora, tem outras coisas que, se a gente tenta negociar, aí talvez o primeiro passo ele abra um espaço para algo que é difícil eu cortar. Então, entenda qual que é o teu principal limite. O que é o teu ponto mais difícil, né? Que, de alguma maneira, quando você passa daquilo, as coisas desandam. E vamos pensar que cansaços a gente descansa. Agora, estresse e exaustão precisa de modificação de estilo de vida. Então, vai parecer um baita clichê o que eu vou falar, mas eu gosto de dizer que clichê não é clichê à toa. Vai parecer um baita clichê, mas assim, regularização de sono, exercício físico, alimentação. Nossa, isso não tem nada a ver com uma psicóloga falando isso. Mas isso tá ligado à nossa saúde, inclusive mental. A gente está falando de um regular dos hormônios, da parte química, dos neurotransmissores, das vitaminas. Então, de alguma maneira, esse básico, que não é tão fácil de fazer, não sei se vocês concordam, é simples, mas não é fácil, né? Esse básico, vamos dizer assim, ele nos auxilia bastante. Então, mas eu tô percebendo que para mim é mais sensível se eu deixo de fazer exercício. Ou se eu passo do ponto em relação à bebida alcoólica, por exemplo. Nossa, quando eu bebo um pouquinho, então isso eu não vou negociar. Então, entenda quais são os seus limites e os limites que tu não negocia, né? Isso aqui eu não negocio e não é só nas férias. Isso é não é entre o Natal e o ano, é entre o ano e o Natal. Uhum. E eu fiquei pensando aqui também, Tamara, não sei Do se você quer Victor? compartilhar a frase. Eu não. Então, Você procurou? putz, que coisa. Eu não tô lembrando. Depois a gente compartilha então para vocês, gente, pra vocês não perderem. Mas eu fiquei pensando aqui, Tamara, quais que são, por exemplo, os empecilhos, né, que podem dificultar uma pessoa a preencher o seu próprio potinho, né? Porque muitas vezes a gente quebra as nossas próprias regras, a gente se auto-boicota, a gente estabelece um monte de expectativas que a gente vai fazer, vai acordar cedo, vai fazer um monte de coisa e vai, né, ir pro yoga, vai respirar, E vai ainda é 8h30 da conectar manhã, com as né? emoções. E aí, assim, Não dá pra na falar vida nome, mas real tem não um livro que acontece isso. prega Por isso. exemplo, Meus hoje. pacientes falam que eles leem e eu falo, não lê esse Não, livro. e tem um. Até fiquei pensando, né, antes da live, que eu fiquei, nossa, segunda tem live. E daí o que O mundo não aconteceu? parou. O mundo não. Horrível, né? Aí o que aconteceu? Saiu uma espinha na minha testa. Fiquei tipo, meu Deus, essa espinha na minha testa. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem, né? Eu acho que, por exemplo, quando você sai, quando você acorda, você tem que lidar com coisas imprevisíveis, né? E por mais que a gente saiba, isso aqui vai me revigorar, isso aqui vai ser bom pro meu pote da espontaneidade, muitas vezes a gente vai ter que lidar com um monte de coisas imprevisíveis do dia, né? E isso pode ser um empecilho, né? Pra gente acolher essa emoção, olhar para trás e se Isso que tu tratar com falou agora cuidado e passou carinho. uma coisa na cabeça, que é uma linha tênue, assim, que a gente tem que cuidar, né? Tô falando aqui da importância da alimentação, do exercício, né? E tudo, desse básico que é simples, mas não é fácil, do sono. Mas assim, dependendo se quem tá ouvindo isso tem um alto nível de exigência, já vai se cobrar amanhã para começar a academia às 6 horas, né? Para fazer meditação e para as 8h30 da manhã tá começando o dia de trabalho, né? Então, vou até usar disso que a Poli falou para corrigir talvez a interpretação que pode ter, né? Então, eu acho que um principal ponto que a gente tem que olhar é que a gente está dando o melhor que a gente pode a cada momento que a gente está. Todas as dores que cada um de vocês viveram, vocês deram o melhor que vocês puderam naquele momento, com as estratégias que vocês tinham, com as ferramentas que vocês tinham, com as condições que vocês tinham. Então, vamos olhar que não é que para ontem vocês têm que fazer isso, né? São metas realistas. A gente não vai usar da Mulher Maravilha e do Super-Homem, como eu estava falando antes, para que a gente faça aquilo acontecer. São metas realistas. Então, a Poli está falando que eu tenho controle, né? Essa é uma boa pergunta. O que está sob o meu controle e o que não está?
Ah, eu vou começar a fazer exercício físico. Eu estou vendo que isso é importante para minha saúde. Quantas vezes eu vou fazer exercício físico? Eu não sei vocês, mas quando eu era sedentária, na minha cabeça eu ia fazer exercício físico todo dia. Não sei se sou eu apenas que penso assim, mas eu pensava desse jeito. Então, o que que aconteceu? Quanto tempo de fazendo exercício físico eu demorei para ir uma semana inteira na academia? 2 anos. Demorei 2 anos para conseguir todos os dias. E agora eu vou todos os dias? Não, eu não vou todos os dias. Mas o que que seria então uma meta realista? Talvez uma vez na semana. Talvez uma vez na semana, é uma meta realista. Nossa, Tamara, aí vem aquele pensamento tudo ou nada, né? Tá, mas daí do que adianta eu ir só uma vez na semana? Então eu nem vou, né? E aí tu tava falando, né, Puli, dos autossabotadores, né, que tu falou. E um deles, respondendo a tua pergunta, é as interpretações que a gente faz, né? A gente fala na terapia cognitiva das distorções cognitivas, que nada mais são do que erros de pensamento. Então, pensar tudo ou nada é um erro de pensamento, né? Eu posso cair na armadilha de entender que ou eu dou conta e faço exercício todos os dias, e daí eu tô fazendo o mínimo, né? Ou eu não vou fazer nenhum dia. E aí a gente talvez é muito movido por resultados. Ah, mas que resultado eu vou ter se eu fizer exercício físico uma vez na semana? Não é pelo resultado. Claro que ele também importa, mas é muito mais por criar aquele hábito, por desenvolver, por fazer aquilo fazer parte da minha vida, né? Então eu consegui ver que eu dou conta, e aí se eu montar a armadilha para mim de que eu tenho que todo dia, e gente, olha, quem consegue todo dia, parabéns, viu? Porque é uma coisa extremamente difícil. Para quem me conhece, sabe que eu, para fazer exercício físico, quando tá frio, eu durmo com a roupa do exercício físico. Eu já falei isso para várias pessoas. Eu durmo com a legging, eu durmo com o top, e ainda tenho que. Não negocio com a minha cabeça de manhã, mas às vezes confesso que é difícil. Então, pensar em metas mais realistas, né? É esse olhar de autocompaixão. É uma coisa que eu falo muito no meu perfil no Insta, o olhar de carinho, assim. Então, talvez, então eu preciso modificar isso. Então, qual que é, o que que eu quero? Eu preciso modificar alguma coisinha. Eu tô falando do exercício físico, né? Que eu acho que é é mais fácil da gente olhar. Então, eu vou quantas vezes? Eu vou 4 vezes. Então eu vou 2. Né? Diminua um pouco a expectativa que vocês têm em relação a uma mudança, porque senão isso por si só é um sabotador. A própria expectativa de que tudo tem que ser diferente já é um sabotador, porque tu não vai dar conta. Porque se tu desse conta, tu já estava fazendo diferente. E tu tá dando o teu melhor em relação ao teu desempenho e às ferramentas que você tem. E aprender alguma coisa nova requer muito esforço. Né? Eu tô vendo que a minha mãe colocou aqui mudança de hábito, eu tô na luta. Minha mãe tá fazendo isso muito bem, mãe. Muito bem, fazendo exercício físico. E tu tá fazendo todo dia da semana? Não, tá fazendo 2 vezes na semana, mas tá fazendo. Né? Como diria a nossa querida Brené Brown, para quem conhece, os 20 minutos de caminhada que eu faço é muito melhor do que os 2 quilômetros que eu nunca vou. O 1 litro de água que eu tomo é muito melhor do que os 2 litros que eu nunca tomo. Né? Então, a gente conseguir se sentir, talvez apreciar um pouco mais, né? E baixar a nossa régua ali de desempenho, num sentido de valorizar um pouco mais os pequenos passos, né? Olha, 3 vezes, mãe, muito bem. Já progrediu, olha aí, ó, muito bem. Mas começou com 2, né? Então, valorizar os pequenos passos, né? Da gente conseguir olhar que talvez as grandes mudanças que a gente tem, né? Pensem em vocês assim, tipo, uma grande mudança que vocês tiveram, uma grande conquista que vocês tiveram, uma formação, terminar um curso, finalizar um trabalho, a maternidade, paternidade. Pensem em grandes mudanças na vida, né? Grandes mudanças, elas se dão com a associação de pequenas coisinhas, né? Mas é a associação dessas pequenas coisinhas de maneira constante. Que quando eu não consigo fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar. E aí, quando eu não consigo fazer de novo, eu vou voltar. Né? Essa constância, ela é o que nos leva para grandes resultados. Agora, não sei se eu me perdi ou se eu respondi a sua pergunta. Não, acho que sim. Eu fiquei pensando aqui, Tamara, que, por exemplo, assim, né? Às vezes, né, a gente tem que acordar e, né, pensar qual que é a minha necessidade hoje, né? Mas às vezes a gente já sabe qual que é a minha necessidade hoje e a gente sabe qual é a minha obrigação de hoje,
né, para atender essa necessidade. Então, assim, quando a gente pensa nas necessidades emocionais, claro que a gente tá, né, pensando assim nesse atendimento. Então, a questão, né, dos limites também é importante, né? Muitas vezes, eu sou lá aquela pessoa que eu quebro regras, né? Então, eu não vou hoje na academia, eu não vou nunca mais, né? Não vou a semana inteira. Eu não comi saudável hoje, então eu não vou comer nunca mais. Eu tinha que ir hoje, mas não comecei a ler. Ou eu não li um dia, tava lendo todos os dias. Aí parei lá um dia e não li um capítulo. Então eu não vou ler mais, né? Então, o que eu sinto, que claro, que em alguns contextos a gente tem que parar. Hoje eu não aguento ir pra academia, tá ok, né? Hoje eu não vou comer saudável porque, sei lá, aconteceu um monte de imprevisto, não deu tempo de fazer, ou, sei lá, não deu tempo de ir a um lugar que seja mais saudável. E aí, eu entendo assim o lugar dessa flexibilidade, né, de acolher o que a gente está sentindo, né, naquele primeiro ponto que você falou, de acolher a nossa emoção e também perceber, né, que momento que vem essa autossabotagem, porque às vezes a gente está se sentindo desconfortável, mas imediatamente a gente quer o quê? Fugir, né? Então, eu vou ficar aqui deitado porque vai ser mais confortável do que ir para academia. Só que daí deitado, né, pode ser que eu fique lá 4 horas me sentindo desconfortável. Sendo que na academia, eu vou lá ficar, sei lá, viver aquele desconforto da academia por meia hora, por 1 hora, né? E pode ser que eu, né, me sinta bem depois, né? Pela questão da liberação de todos os neurotransmissores que, né, vêm ali de uma atividade física. Então, eu fico pensando assim, no cuidado, né? Eu tô atendendo a minha necessidade não indo na academia, porque eu tô descansando, né? O quanto isso às vezes é perigoso, né, para algumas pessoas. Nossa, e como é difícil achar essa linha tênue, né? Tipo, quando eu comecei a estudar um pouco mais há anos atrás sobre a compaixão na psicologia, é uma grande dificuldade. E aí entra o que eu tava falando dos potinhos, né? Eu falei do quarto grupinho lá de respeito a si, né? Que a gente aprendeu de maneiras equivocadas, que o cuidar, o respeito, desculpa, o olhar a necessidade do outro se sobrepõe a nós, né? Então, se eu olho primeiro para mim, eu sou egoísta, eu sou uma pessoa ruim. E se eu devo olhar para a necessidade do outro, nem que isso coloque talvez a minha saúde, né, ou a minha preferência em risco. Eu estava falando disso no começo da live. Da mesma maneira que a gente aprendeu isso erroneamente, autocuidado a gente aprendeu errado também. A maioria aprendeu errado, porque a gente associa que ser compassivo, que ter autocompaixão, que cuidar de si, como você estava dando o exemplo, né? Então eu não vou na academia. E vamos supor que seria melhor para mim se eu fosse, né? Aí eu tô sendo indulgente. Eu não estou sendo amoroso, eu não estou sendo cuidadoso comigo. Eu estou sendo indulgente. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer é: o que um bom pai e uma boa mãe faria nesse momento? Então, sei lá, a criança, ela não quer ir para atividade de futebol. E ela fisicamente está bem, ela emocionalmente está bem, né? Mas ela não quer. A gente não quer várias coisas, né? Isso é totalmente normal. O que um bom pai e uma boa mãe faria, né? Talvez incentivaria, talvez explicaria que é fato, que às vezes tem coisas que a gente não quer fazer, mas que ele estaria ali do lado para incentivá-lo ou para ajudá-lo. Enfim, poderia talvez conversar a respeito também de vezes que esse próprio pai ou própria mãe também não quis fazer algumas coisas, mas teve que fazer. Então, entenda, eu não vou me forçar a ir se eu estou fisicamente mal, né? Se eu estou mentalmente prejudicada por alguma coisa e entendo que vai ser melhor para mim. Mas na dúvida, né, a gente não pode confundir autocuidado ou a própria autocompaixão com ser indulgente, né? Então, quando eu priorizo o prazer a curto prazo e aí eu tô abrindo mão de outra coisa, aí eu não estou cuidando de mim, né? Isso não é autocompaixão, isso é autoindulgência, né? A autocompaixão não é uma pessoa sentada no sofá, comendo biscoito e tomando refrigerante o dia inteiro. Isso não é autocompaixão, isso é autoindulgência. A pessoa está fisicamente se maltratando, se machucando, prejudicando a sua saúde, deixando de viver. Então, ela não está cuidando dela, né? E cuidar de si dá um trabalho pra caramba. Pensa o trabalho que dá cuidar uma casa. Cuidar de um trabalho, né? Cuidar de si dá muito trabalho. É um empenho muito grande. Mas daí entra o desconforto que vale a pena passar, né? Porque se eu, por exemplo, eu evito talvez ir lá fazer atividade física porque eu tô
não quero ir, né? Não tem muito motivo. Eu não quero ir, daí eu evito. De alguma maneira, eu vou ter um conforto agora. Mas daí eu posso me perguntar para tirar essa dúvida se eu estou sendo indulgente ou compassiva. Ah, vou falar no meu nome, né? A Tamara do futuro. A Tamara do futuro vai me agradecer ou vai reclamar comigo por essa escolha que eu estou fazendo? Né? E aí a gente tem que lembrar. Talvez eu possa olhar, não, a Tamara do futuro vai ter que entender que eu tô com cólica e eu não tô bem e eu não vou. Ou não, a Tamara do futuro vai talvez olhar que de alguma forma, se eu fosse, ia ser melhor. Né? Então, esse diálogo interno que a gente precisa ter conosco, também é importante a gente entender que nós vamos cometer erros. A gente vai errar de fato. Talvez vai ter decisões que a gente vai tomar que lá na frente a gente vai se arrepender. E aí até a gente não precisa se chicotear por isso. A gente aprende com isso, né? A gente pode se corrigir compassivamente. Mas que a gente possa olhar se essa gratificação imediata, o custo que ela está tendo, né? Porque às vezes pode ser juros de cartão de crédito. Uhum. Eu acho que isso pode ser aplicado a qualquer contexto, né? Por mais que a gente trouxe aqui para um aspecto, né, da atividade física, né, dos estudos, do trabalho, nesse âmbito mais, né, que está mais próximo, assim, mas a gente pode empregar isso para qualquer contexto, né? Aquele relacionamento, né, que a gente não quer largar e que, sei lá, tem ali um prejuízo, aquele trabalho, né, que está me sobrecarregando, ou, né, não sei, aquela ansiedade, né, que eu sinto sempre quando eu vou, sei lá, ter interação social, né? Então, a gente pode pegar esse exemplo, né, que a gente deu aqui e aplicá-lo a qualquer situação, Uhum. né, que a gente possa imaginar. E os dois lados, né, tanto aí da autocompaixão quanto, né, da autoindulgência, vão ser aplicáveis, né, a essas ocasiões também, né? Quando a gente falou ali, a Tamara explicou, né, as necessidades emocionais que abrangem a todo o nosso funcionamento, a gente vai ver que pode ser que, né, dentro lá dos vínculos seguros, essas ocasiões também venham a acontecer, né? E a gente acabe ultrapassando ali alguns limites, algumas barreiras, né? Então, acho que isso também ocorre Ocorre. em outros Aquele contextos, né, não que eu Tamara? preciso falar para aquela pessoa que eu sempre falo sim, né? Ou, por exemplo, Uhum. aceitar o outro fazer coisas por mim, né? Às vezes a gente pode ter uma. Vamos pensar no grupinho um ali, né? Das necessidades emocionais. Eu posso ter a dificuldade de receber, e eu sempre sou eu que faço. Né? Eu sou a que sempre escuta todo mundo, eu sou a que sempre ajuda todo mundo, eu sou a que as pessoas recorrem pedindo ajuda quando alguma coisa acontece. E aí as minhas necessidades, né, tipo, me escutar, me ouvirem, não tem tanto espaço e talvez eu também acabe não solicitando tanto, né? Talvez eu acabe me fechando. Às vezes, uma dificuldade para passar é você receber o cuidado do outro. Tem pessoas que sentem grande dificuldade de serem cuidadas, né? De receberem o cuidado do outro, o carinho do outro. E eu não estou falando de coisas grandes, eu estou falando de, às vezes, você conseguir solicitar que a pessoa pegue um copo d'água para você, que a pessoa te alcance alguma coisa. E esse pedir, às vezes esse solicitar, né, ali dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, uma amizade, enfim, às vezes esse solicitar é atender a tua necessidade, né? Às vezes eu pedir, eu tô Uhum. atendendo a minha necessidade. Então eu posso pedir que a pessoa cuide de mim de uma maneira direta, então eu estou dando a oportunidade da pessoa entender como eu me sinto cuidado, porque ela também não vai adivinhar. E aí, quando eu exponho isso, eu estou atendendo a minha necessidade. Então, eu conseguir solicitar, às vezes falar um não, mesmo quando eu falei um sim lá atrás, e agora eu esclarecer, eu falar esse não, né? Coisas tão da rotina, devolver uma mercadoria que está estragada, né? Colocar os meus direitos na lei de alguma forma. Que mais? Não está me vindo exemplo mais. Eu acho que, por exemplo, né, aquela ocasião, sei lá, né, de interação social que eu não quero ir, que eu me sinto E eu vejo que vai ser bom desconfortável, para mim, que né? eu preciso, Então, que, acho que vai ser confortável, mas aquilo é importante para Uhum. mim, criar aqueles vínculos, né? Ou reforçar aqueles vínculos é importante para mim. Então, que eu possa
me comprometer comigo, a me esforçar um pouquinho. Eu não preciso me expor totalmente, se é difícil para mim, né? Mas talvez eu possa me expor um pouquinho, né? E isso vai atender a minha necessidade. Então a gente tem que pensar que nós não nascemos para viver sozinhos. Somos mamíferos, né? Nós vivemos em tribo, a gente precisa do contato com o outro. A gente estava falando aqui que o vínculo seguro é necessário para sobrevivência, né? Então a gente realmente necessita, não é à toa que os índices de depressão aumentaram tanto na pandemia, né? O contato, o vínculo, ele é necessário, ele não é uma coisa supérflua, a gente precisa desse contato, né? Não nascemos para viver sozinho. E às vezes o atender disso é eu indo numa coisa que talvez eu não tô assim com tanta vontade, mas eu sei que toda vez que eu vou é bom para mim, né? Eu sei que toda vez que eu me esforcei para ir, no final eu nunca me arrependi, né? Às vezes é nesse sentido. Uhum. Sim. Pessoal, se vocês tiverem alguma perguntinha, alguma dúvida, aproveitem, a hora é É agora. verdade. Teve alguém que perguntou aqui uma coisa antes de livro? Uma pessoa que perguntou sobre livros. Você teria indicação de livros de terapia do esquema, Procura eu aí, acho. Túlio, Deixa fazendo eu só favor. achar aqui de novo, que eu já perdi. Que eu não sei mexer Peraí. direito na live ainda. Ixi, não achei. Mas deixa eu ver aqui. Ah, aqui achei. Indica livros sobre terapia do Tá, eu não esquema, sei. por gentileza. Oi? A, a Lorena, eu não Lorena sei se você que está aqui mandou. ainda. Não sei se é para psicólogo ou para paciente ou público em geral. Você sabe, Poli? Não sei, Tamara, mas acho que é para Se for público em para geral, eu público acho. em geral e quiser, eu quero ler sobre terapia do esquema. Daí eu indico o Reinvente Sua Vida. Que deve estar em algum lugar aqui. Aí eu indico esse, Reinvente Sua Vida. Esse é um livro que eu gosto muito de usar com os meus pacientes. Eu tenho os capítulos, inclusive, para a gente poder ver, entender a terapia do esquema de uma maneira mais prática, né? Como pacientes, como quem está olhando para si. E se for para psicologia, né, para psicólogo, aí a gente tem a nossa Bíblia. Não tô achando. Aqui. Aí esse aqui. Daí tem outros também, mas tipo, para começar isso daqui. Foi isso que Uhum. Eu acho que a gente pode também, depois da live, disponibilizar a foto desses arquivos ah, para o pessoal que tiver vontade, né? Tanto para pacientes, para pessoas, né, que estão entrando aí na linguagem da terapia do esquema, tá? Então, acho que é isso. Não acho que teve não. mais nenhuma perguntinha aqui. Eu acho que não. Uhum. Então, eu queria agradecer você, Tamara, pela sua disponibilidade, né? Acho que foi super bom, a gente conseguiu, né, falar de várias coisas, a gente planejou aqui 20 minutos e já tá É uma verdade. hora aqui falando. Uhum. Mas eu queria muito, né, te agradecer por essa oportunidade, né? Agradecer aí a sua disposição. Fico à disposição, né, também de vocês, de todos que estão aqui, né, para qualquer coisa me mandem uma mensagem. E aí, Tamara, eu queria até, né, antes da gente finalizar, que você passasse, né, as suas redes sociais. Tem alguns seguidores aqui que são do meu Instagram, que ainda não te conhecem, né? Como que essas pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais? E também, né, que conteúdos que você coloca, né, ali no seu perfil, o que que você tenta trazer pelo Instagram aí, se você puder Claro, Poli. compartilhar com a gente um E muito pouquinho. obrigada a você pelo convite. Fiquei muito honrada e muito feliz de poder estar aqui. Foi a primeira live que eu participei. Olha só, foi com você, vou guardar isso na memória, olha que legal. E que bom que mais pessoas vieram aqui, participaram dessa reflexão, né? Eu espero que de alguma maneira o que a gente refletiu aqui reflita na vida de vocês, não só nesse momento, né? Mas que vocês possam de alguma forma olhar mais para si, né? Porque a gente falou das emoções da nossa criança, enfim, mas que algum ponto de reflexão aqui possa refletir na vida de vocês mais para frente, né? E que pequenos movimentos são importantes, então não menosprezem
os movimentos que vocês fazem. E depois eu vou te mandar as fotos do livro, né? E agradeço você pelo convite. E as redes sociais, você falou, até me perdi agradecendo. Então, o meu perfil é o Tamara Eduarte, que está aqui. No Insta eu tenho publicado diariamente o assunto que eu me volto é para autocompaixão, né? Então o orgulho, li orgulho, minha mãe colocou ali, ai mãe, agora eu fiquei nervosa. Gente do céu. Nossa, eu tava nervosa pra live. O assunto que eu falo, olha, gente, até me perdi. O assunto que eu falo é de transformar a maneira que você se trata para que você possa ser o seu melhor amigo, né? Para que você possa tratar você tão bem quanto você trata um melhor amigo. Então, o assunto base, assim, que eu trago nas redes sociais ali no Instagram é sobre autocompaixão. Então, tá bom. Obrigada, Tamara. Né? Quem quiser aí entrar em contato com a Tamara, fiquem à disposição, tá? Gente, desejo uma boa noite, né? Um abraço, um beijo aí a todos vocês. E segunda-feira temos mais, segunda que vem. Tem com a Dai. Temos aí uma live especial também, que a gente vai trazer um pouquinho mais sobre superdotação, por mais que hoje, né, não foi focado na superdotação, mas, né, a gente falou aí de vários conceitos, das necessidades, né, que se aplicam também a pessoas que têm altas habilidades, mas, né, semana que vem a gente tem aí a condição dupla, né, pra gente tirar aí dúvidas e um monte de coisa, né, que a gente pensa quando a gente tem ali o diagnóstico diferencial entre, né, altas habilidades e outras questões, né, outros transtornos ali convivendo simultaneamente. Obrigada, então, um beijo, noite, Tamara. pessoal. Obrigada, viu? Por estar aqui com a gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.